atual o Rahul Gandhi, o líder do Congresso Nacional Indiano, o principal movimento secular indiano ligado à independência do país e de oposição Narendra Modi, convocou uma marcha nacional de 3.500 quilômetros para conter o ambiente de ódio e lutar por melhorias na vida do povo contra o aumento dos preços da inflação e o aumento do preço do arroz. Né? É claro que isso também está ligado ao fato de que ele é o principal líder da oposição e o principal candidato a premier em 2024 contra o Narendra Modi. E, finalmente, no Sri Lanka, para a gente ficar no subcontinente indiano, a missão das Nações Unidas para o país afirmou que o Sri Lanka precisa reverter o seu processo rumo à militarização, né, que foi algo que a gente comentou durante o auge dos protestos, né, porque quando você dava muitos poderes, né, às Forças Armadas, usando eles como polícia para conter os protestos, uma hora isso poderia se voltar contra o próprio governo, até porque você não tem um governo hoje de grande legitimidade no Sri Lanka, você tem ali uma espécie de governo, entre aspas, de acordo nacional, pós-renúncia do Gotabaya Rajapaksa, do Gotabaya, né? O Mahinda continua sendo uma figura poderosa. Então, a ONU pediu pela reversão da militarização do país. Bem, agora a gente atravessa o Irã em direção ao Iraque, já que na quarta-feira, dia 7 de setembro, a Suprema Corte do país diz que não pode dissolver o parlamento. Basicamente, o que eles estão fazendo é salvar a própria vida, né? Tirar o deles da reta, né, nessa grande crise institucional que está enfiado o Iraque já há alguns anos, e aí a Suprema Corte afirmou que eles não têm a autoridade para dissolver o parlamento e forçar a convocação de novas eleições. O presidente quer novas eleições e falou, o parlamento que precisa se dissolver. Aí entraram na Suprema Corte, falando, olha, vocês podem dissolver o parlamento? Eles falaram, não, o parlamento tem que se dissolver. O parlamento quer se dissolver? Não, mas também ele não consegue formar nenhum governo. Nisso nós temos o movimento sadrista, né, como os principais protestos nos últimos meses. Então, assim, e como eu disse, eles basicamente estão tentando tirar o deles da reta e salvar a própria vida. Porque se eles dissolvem o parlamento, aí vão ser as outras milícias, inclusive milícias pró-Irã e milícias sunitas, que vão se levantar e vão, inclusive, querer pegar eles, né? Lembrando que como parte dos protestos sadristas, acho que foram 2 ou 3 semanas atrás, que a Suprema Corte foi cercada. Ela foi cercada pacificamente, né? Foi quando as pessoas sentam, né? O que em inglês chamam de sit-in, né? Não sei como seria a melhor tradução, né? Mas quando as pessoas sentam em volta do prédio para impedir que o prédio seja acessado, no caso, pelos juízes. Então, o que eles estão fazendo é basicamente falar, olha, a gente não pode fazer nada, não olha para a gente, tá? Por favor, deixa a gente continuar aqui de boas, né? Ainda na região, rapidamente vamos até o Iêmen, a Al-Qaeda reivindicou um ataque, tá, contra forças Houthis, deixando cerca de 20 mortos essa semana, usando veículos e também foguetes. Tá? Foguetes lançados a partir de lançadores improvisados em picapes. Né? A Agência Internacional de Energia Atômica soltou uma nota essa semana dizendo que não há progresso atual nas conversas sobre acordo com o Irã e que não se pode mais garantir o caráter pacífico do programa nuclear iraniano, né, depois que o Irã anunciou o enriquecimento de urânio a partir de determinadas porcentagens. E do Irã, a gente cruza a fronteira para o Afeganistão, onde essa semana, no dia 5 de setembro, tivemos um ataque à bomba contra a embaixada russa em Cabul, que deixou 6 pessoas mortas, mais o terrorista, um ataque suicida, e 2 funcionários russos da embaixada morreram, tá? Além também de funcionários afegãos locais. Tá? É um caso raro, né? Porque mesmo pré-2011, né, você não costumava ter ataques, né, a representações diplomáticas estrangeiras, e mesmo no período da insurgência, né, como às vezes é dito, contra as tropas dos Estados Unidos, era muito raro você ter ataques em Cabul, até pelo fato de que Cabul tinha uma segurança muito maior. Né? O ataque, muito provavelmente, foi realizado por integrantes locais do Daesh. O Daesh, inclusive, 2 dias depois, reivindicou a autoridade. Lembrando que o Daesh, né, o auto-intitulado Estado Islâmico, e o Talibã não são aliados. Ambos grupos são sunitas, porém eles não são aliados, especialmente dentro do Afeganistão. Passemos agora para o segundo bloco do Giro de Notícias.
Giro de notícias. Notícia da quarta-feira, dia 7 de setembro. Acordo de mobilidade dá corpo à CPLP, diz Cabo Verde. CPLP, né, a Comunidade de Países Lusófonos, né, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, né, e nesse caso o que aconteceu é que nós tivemos a presença, né, de diversos líderes lusófonos aqui no Brasil por conta do 7 de setembro, e a Juliana Miranda, da Folha de São Paulo, realizou uma entrevista com o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, de 60 anos de idade. Tá? Então, na verdade, a gente colocou essa notícia aqui, né, para tanto comentar a importância da CPLP para o Brasil, que deveria ser mais valorizada pela população, às vezes, né, muitas vezes não é porque não é um assunto tão falado assim, para registrar os 200 anos do Brasil, no 7 de setembro, e para recomendar a leitura, né, da entrevista realizada, repito, pela Juliana Miranda. Lembrando que nós temos um acordo de mobilidade, né, que permitiria, né, a facilidade de concessão de visto de trabalho e estudo para cidadãos do bloco. Né? Porém, o acordo já foi aprovado, porém os países ainda não elaboraram, especialmente porque Portugal, né, teme ali entre aspas, uma invasão, né, de angolanos, de moçambicanos, né, e toda a questão do colonialismo, tudo isso que a gente estava falando sobre a Rainha Elizabeth II, mas que também se aplica a Portugal. Já na quinta-feira, dia 8 de setembro, a Justiça Argentina acusou o brasileiro e a namorada e diz que o ataque contra a Cristina foi planejado. Isso, no caso, né, o brasileiro, né, o Fernando Sabag Montiel, que é um cidadão argentino de origem brasileira e simpatias neonazistas, e também colocando, né, a sua namorada, né, a Brenda Uliarte, tá, como também no planejamento do atentado, tá, e afirmando, né, como o Matias comentou, que não foi foi um caso planejado, foi um ataque premeditado. Então, ou seja, muito provavelmente vai ser enquadrado como atentado terrorista. E também em relação na Argentina, no último dia 4 de setembro, o novo ministro da Economia, né, o Sérgio Massa, que agora é o superministrão da Economia, ele anunciou um corte de gastos de 128 bilhões de pesos, o que dá mais ou menos 5 bilhões de reais, no orçamento público argentino, por conta do acordo com o FMI, né, para cumprir as metas do acordo entre a Argentina e o Fundo Monetário Internacional. Também ontem, quinta-feira, dia 8, o presidente do Burundi nomeia novo primeiro-ministro após denúncias de golpe de Estado. O presidente do Burundi, o Evariste Ndayishimiye, ele anunciou ali uma dança das cadeiras, incluindo uma troca do primeiro-ministro, e ele colocou o ex-ministro de Segurança, agora como primeiro-ministro, o Gervais Indarakobuka, sobre ali uma discussão de que essa mudança, na verdade, foi parte de uma pressão das Forças Armadas, né? Sendo que o novo primeiro-ministro foi o chefe da agência de inteligência do Burundi. Tá? E o parlamento aprovou o nome do cara por 113-0. Então, ou o cara sabe os podres de todo mundo ali, ou ele é um puta cara legal, extremamente querido. E é óbvio que essa é a verdade. Tá? Eu não estou dizendo que ele sabe podre de ninguém, eu estou dizendo que ele é um baita cara legal e que todo mundo quer ele no poder. Ali perto, em Uganda, infelizmente tivemos diversos deslizamentos de terra nessa semana, causados por fortes chuvas, que deixaram pelo menos 15 pessoas mortas e 18 pessoas desaparecidas. E mais ao norte, em Burkina Faso, né, pelo menos 35 civis morreram em um ataque com explosivos numa estrada, muito provavelmente realizado por grupos jihadistas ao norte do país, na região do Sahel. Abaixa o volume, porque lá vem Breaking News. Tribunal angolano rejeita recurso por resultado eleitoral e oposição pede protesto. Situação contrária da do Quênia, né? A notícia de hoje, a Suprema Corte, a Corte Constitucional de Angola, né, afirmou que a UNITA o recurso da UNITA contra as eleições não procedia,
manteve a vitória do João Lourenço, do J-Lo, em Angola, e por conta disso, o Adalberto Costa Júnior, o líder da UNITA, o principal grupo de oposição, ele afirmou que essa decisão é ilegal, é irregular e exigimos a verdade eleitoral, tá? E pedindo para que as pessoas protestem. Por conta disso, o governo angolano colocou as suas forças militares em prontidão até o dia 20 de setembro para manter a ordem pública, tá? no termo do documento. E outra notícia de hoje, um tempo atrás, alguns dos nossos ouvintes talvez lembrem, né, que a gente falou de uma refinaria clandestina na Nigéria que explodiu, deixando várias pessoas mortas, né, inclusive. E a gente comentou, né, desse problema que ocorre na Nigéria, e foi publicado um relatório sobre a indústria petrolífera nigeriana, afirmando que o mês de agosto foi o pior mês de agosto da história dos últimos 25 anos da Nigéria na exportação de petróleo. Lembrando que a Nigéria é um grande exportador de petróleo, tá? É um país cuja economia, inclusive, conseguir moeda forte, depende do petróleo. E esse pior mês de agosto nos últimos 25 anos é derivado do roubo de petróleo, né? De grupos criminosos que roubam o petróleo, desviam ele para essas refinarias clandestinas, onde teve o acidente. Então, teve o pior mês de agosto na exportação de petróleo dos últimos 25 anos da Nigéria.